Vencer o desamor, resumo do capítulo 36. Anos antes, Álvaro desfruta de um momento de amor com Olga. Olga imagina como o casal estará quando tiverem filhos e se anima. Álvaro não entende o motivo de Olga ainda não estar grávida e ela alega que é pelo cansaço e estresse. Álvaro deseja fazer exames para descobrir se há algum problema. Álvaro descobre que é infértil e incomoda Olga. Olga demonstra sua chateação para Álvaro, que alega que eles podem ser pais, só deve se esforçar mais um pouco. Olga recusa passar muito tempo ao lado de Álvaro e se refugia no trabalho. Na atualidade, Gemma não acredita que nenhuma moradora da casa esteja chantageando Bárbara. Bárbara desconfia de Daphne e Ariadna. Gemma pede a Bárbara que se controle e a deixa irritada. Bárbara segue em dúvida de quem lhe mandou a mensagem. Bárbara chama Gemma de ingênua e pretende descobrir quem é a autora das ameaças. Bárbara desconfia até de Gemma, que se defende. Ariadna pede todos os detalhes a Liz para poder contra-atacar as mentiras de Valdomiro. Liz afirma que não mandou as fotos para Valdomiro, e sim para outro perfil, o qual posteriormente descobriu que se tratava de um fake do radialista. Cassandra questiona Liz, e ela conta para Ariadna que não pode comprovar que o perfil é de Valdomiro. Ariadna estimula Liz. Conrado relembra a Álvaro que Olga não o apoiou quando ele mais precisou. Álvaro fica satisfeito por limpar seu nome e afirma ao advogado que não deseja prejudicar ninguém, muito menos sua ex-mulher. Álvaro deseja que o sindicato o ressarça, mas Conrado alega que isso não vai ser possível. João José cria apelidos românticos para Daphne e a camponesa pede calma ao emocionado. Daphne afirma para João José que não quer despertar a fúria de Bárbara. João José promete encontrar um momento adequado para falar a verdade para Gael, e a mãe de Clara teme que os rapazes percam a amizade. Bárbara questiona Daphne, que não lhe dá satisfações. Daphne insiste para que Bárbara conte a verdade para Gael. Olga liga para Álvaro e o parabeniza por sua inocência. Olga pede para ver Álvaro pessoalmente e ele aceita vê-la em poucas horas. Bárbara afirma a Daphne que o problema de Gael é dela e pede à enteada que não se meta. Daphne pretende dar aulas na residência e Bárbara nega. Daphne ameaça Bárbara lembrando que a casa também é dela. Bárbara acredita que Daphne é capaz de chantageá-la, mas a camponesa nega. Álvaro leva o cachorro Dino para ver Tadeu. Ariadna se oferece para cuidar de Dino com Tadeu e ensiná-lo boas maneiras. Ariadna descobre que Álvaro vai se encontrar com Olga e sente uma pitada de ciúmes. Eduardo confessa ter inveja de Esteves pelo amigo poder ir ao México. Eduardo afirma a Esteves que está cansado de tanto trabalhar e chegou a sentir saudades de Ariadna. Esteves ressalta para Eduardo que Ariadna é um caso encerrado. Bárbara reclama por Dino aparecer em sua casa. Bárbara resmunga de tudo e Ariadna revela à sogra que vai treinar o cachorro para que ele se comporte. Bárbara debocha de Ariadna. Ariadna afirma para Bárbara que para a condição de Tadeu é muito importante ter um pet para acalmar a ansiedade. Bárbara não acredita e discute com a nora. Ariadna deduz que Bárbara ainda não aceitou a condição de Tadeu. Bárbara permite que o cachorro passe alguns momentos na casa e manda uma indireta para a jornalista por causa da chantagem. Ariadna nem sabe do que Bárbara está falando e elas discutem sobre Eduardo. Gemma deseja provar que é sobrinha de Bárbara e faz uma aposta com o rival de escola, onde ele será seu empregado por um dia caso comprove a verdade. Do contrário, Gemma vai ter que ir para o colégio com o uniforme de empregada. Ariadna esclarece para Bárbara que a pensão é um direito de Tadeu, mas não a convence. Bárbara acusa todas as mulheres da casa a procurarem uma maneira de se aproveitarem dela. Bárbara afirma para Ariadna que não aceitará ser chantageada pelo assunto de Calixto. Ariadna ainda não entendeu o que a sogra quer dizer. Ariadna tenta compreender melhor os problemas de Bárbara, mas a rabugenta não permite. Ariadna acusa Bárbara de tratar Gemma como empregada e não como sobrinha. Bárbara se justifica e a pede para que não se meta em seus problemas familiares. Bárbara e Ariadna não entram em um acordo. Logo após, Ariadna recebe uma mensagem machista que chama Liz de oferecida. Olga agradece a Álvaro por não processar a sua empresa. Álvaro afirma para Olga que não é rancoroso. Olga propõe um brinde a Álvaro. Paulo aparece e faz uma cena de ciúmes. Álvaro defende Olga e Paulo briga com um rival.
Olga chama a atenção de Paulo e afirma que a classe não se compra na farmácia. Gael manda uma mensagem romântica para Daphne. Daphne recebe e ri, mas não responde. Daphne escreve um anúncio se candidatando para dar aulas de inglês. Daphne pensa em responder Gael, mas não tem coragem. Paulo acusa Álvaro de querer arruinar sua vida com Olga por vingança. Álvaro se defende e Paulo faz um escândalo, pedindo explicações a Olga, até que ele é expulso do restaurante. Olga fica com muita vergonha, mas Álvaro consegue fazê-la rir. As amigas de Gema fofocam e a adolescente se sente mal. Gema come muitas batatas do pacote do colega. Gael briga com Romena pelo excesso de trabalho. Romena conta a Gael que desde que João José está apaixonado por Daphne, ele está distraído. Gael fica abismado ao descobrir a paixão do amigo pela camponesa. Eduardo recebe o processo de pensão alimentícia e fica indignado. Eduardo lembra que Linda não o deixou ler o e-mail. Cassandra conversa com Ariadna pelo telefone. Cassandra quer fazer algo para defender a integridade de Ariadna, mas a jornalista acha desnecessário. Ariadna pensa em gravar um vídeo e Cassandra a apoia. Gael enfrenta João José. João José confessa para Gael que gosta de Daphne sim. João José tenta tranquilizar Gael, e Gael pede a ele que não se iluda. João José afirma para Gael que Daphne já lhe aceitou como namorado. Bárbara reclama por todas as moradoras da casa estarem no celular e não lhe darem atenção. Bárbara pensa que há um complô contra ela. Ariadna deduz que Bárbara está com medo de Calixto. Clarinha fala para Bárbara e pede um pão. Clarinha pega vários pães e Bárbara demonstra carinho pela garota. Gael parte para cima de João José após descobrir a verdade e Romena os aparta. Ivete ri escondida. Bárbara segue relendo a mensagem ameaçadora. Eduardo liga para Bárbara e a assusta. Bárbara confessa para Eduardo que já sabia do processo e se desculpa com o filho, mas ressalta que tem muitos problemas. Eduardo chama Ariadna de interesseira e Bárbara pede ao filho que se resolva com ela, pois já está farta. João José conta a Daphne que Gael já sabe da relação entre eles. João José afirma para Daphne que Gael recebeu a notícia de forma péssima. Gael manda mensagens para Daphne desejando conversar. E Daphne segue ignorando-o. Álvaro conta o que aconteceu com Olga e Paulo para Ariadna. Álvaro confessa para Ariadna que se divertiu e imagina a discussão entre Olga e o namorado. Ariadna e Álvaro são carinhosos um com o outro e Bárbara escuta, perguntando a Nora com quem ela está falando. Ariadna questiona o motivo de Bárbara querer controlar a vida de todo mundo. Ariadna tranquiliza Bárbara em relação a Calixto e a pede que desabafe. Bárbara conta para Ariadna que Eduardo já sabe do processo e está mal, mas não a comove. Ariadna quer que Eduardo a enfrente em tribunal. Ariadna esclarece em vídeo que não duvida da palavra de Liz e faz um discurso feminista em prol das mulheres. Ariadna pede que a sociedade não duvide das mulheres que alegam ter sofrido algum tipo de abuso ou assédio. Cassandra elogia o vídeo da amiga. Ariadna recebe uma ameaça de morte em seu telefone. Humberto conta a Ariadna que o jornal vai processar Valdomiro. Humberto demonstra seu apoio para Ariadna, alegando que acredita nela. Gael e João José ficam em um climão na sala. João José pede a Gael que seja maduro. Gael afirma para João José que Daphne só está com ele por não querer problemas. Gael debocha de João José. E João José afirma para Gael que Daphne é sua namorada. Gael expulsa João José do apartamento, pois não aceita conviver com um traidor. Julieta Cruz alega que Valdomiro também a enganou com um perfil falso e a chantageou. Ariadna deseja que alguém coloque um basta em Valdomiro. Cassandra acredita que os comentários de apoio as ajudarão. Gael vai atrás de Daphne, mas encontra Bárbara primeiro. Gael tenta despistar a mãe, e ela comunica a ele que Daphne não está em casa. Bárbara fala para Gael que Romena está mal, e ele não pode desperdiçar a chance de estar com ela. Bárbara elogia as virtudes de Romena para Gael. Gael não dá maiores explicações a Bárbara. Daphne coloca seu anúncio nas ruas e Gael liga para ela, mas a camponesa não atende. Gema varre e Bárbara estranha. Gema pede a Bárbara que deixe seus amigos irem à casa, mas a madame não permite. Bárbara e Gema discutem. Yolanda visita Gema e afirma que já está trabalhando na cidade. Yolanda encontra Bárbara e a cumprimenta. Imelda chega em seguida. Imelda encontra Gema e Yolanda conversando. Imelda critica Gema por ter visitas e a garota pede à tia que fale a verdade.
Cassandra quer colher os depoimentos das outras vítimas de Valdomiro. Linda tenta agradar o marido, mas não consegue. Eduardo afirma à esposa que está cansado do trabalho, mas não revela sobre o processo de Ariadna. Yolanda se despede, mas Gema pede que a espere um tempo. Yolanda não aceita e vai embora. Imelda questiona Bárbara. Bárbara confessa para Imelda que Gema é sua sobrinha. Imelda afirma para Bárbara que os parentes não se escolhem, mas lamenta que exista uma mistura de raças. Imelda é preconceituosa com Gema, mas celebra que existam classes sociais. Bárbara pergunta se Gema já está contente. Bárbara recebe outra mensagem anônima sobre Calixto. Bárbara desconta em Gema sua raiva. Bruno pede a Álvaro que leia algo. Álvaro percebe que Bruno quer que eles sejam sócios. Álvaro aceita a proposta de Bruno. Ariadna agradece a Gema por cuidar de Dino. Gema revela para Ariadna que está feliz pela confissão de Bárbara, a amiga, e acredita que já está sendo aceita pela tia. Gema alerta a Ariadna que está acontecendo outra coisa com Bárbara, mas não fala sobre as ameaças. Gael se indigna com a postura de Daphne e sobe o tom das mensagens. Daphne esclarece para Gael que namora com quem quiser e pede para que ele a deixe em paz. Gael finge não se importar mais com Daphne e ela exige que ele pare de incomodá-la. Bárbara pergunta com quem Daphne está trocando mensagens e tenta pegar seu celular. Daphne recusa e elas brigam. Eduardo vê o perfil de Ariadna na internet. Eduardo assiste o vídeo contra o bullying de Tadeu e se emociona. Ariadna e Gema chegam para apartar a briga. Gema confessa para as companheiras que Bárbara está sendo ameaçada e por isso está duvidando de todas. Daphne se defende. Ariadna afirma que Calixto não anda sozinho, pois alguém golpeou Álvaro no dia que ele correu atrás do bandido. Bárbara alega que Calixto é pai ou cúmplice do pai de Gael. Bárbara confessa que ela e Joaquim compraram Gael, pois pagaram pelo bebê. Vencer o desamor, resumo do capítulo 37. Vários anos antes, Bárbara se anima por estar grávida de uma menina e comemora com Joaquim. Bárbara conta a Joaquim que a criança vai se chamar Lúcia e vai ser a luz da casa, mas em seguida passa mal. O doutor pede a Bárbara que tenha repouso e ela teme por Álvaro e Eduardo. Joaquim promete cuidar de Bárbara. Joaquim comenta com o oficial sua defesa para Guadalupe. O policial conta para Joaquim que Guadalupe está sendo acusada de roubo. Joaquim afirma que não vai ajudar Guadalupe. Guadalupe implora a ajuda de Joaquim. Bárbara chama Joaquim por sua bolsa ter estourado. Bárbara acorda no hospital e pergunta pela bebê. Joaquim confessa para Bárbara que Lúcia nasceu morta e a desespera. Bárbara se culpa pela morte da filha e Joaquim a consola. Joaquim conta a Bárbara que o parto foi muito difícil e ela também correu risco de vida. Bárbara fica inconformada e Joaquim pede para que ela se lembre que tem outros filhos que precisam dela mais do que nunca. O doutor aplica um sedativo a Bárbara e recomenda que ela fique em observação. Joaquim revela a Bárbara que Lucinha está cuidando das crianças. Bárbara pede que Joaquim ainda não diga nada a ninguém. Joaquim esclarece para Bárbara que só sua mãe sabe sobre o falecimento. Bárbara não quer que Eduardo e Álvaro a vejam debilitada. Guadalupe jura a Joaquim que não vai voltar a cometer crimes, pois acabou de ser mãe e deseja ser uma boa matriarca. Joaquim e Guadalupe conversam sobre o bebê. Guadalupe implora a Joaquim que permita que ela crie seu bebê em liberdade. Joaquim conta a Guadalupe que vai ajudá-la, mas esclarece que só vai fazer isso para que o menino tenha sua mãe por perto. Guadalupe sai da cadeia após Joaquim pagar a fiança. Guadalupe agradece o apoio do advogado e ele pede para que ela pare de se meter em problemas e seja a mãe que o filho precisa. Dias depois, Guadalupe não cumpre sua promessa e pede a Joaquim que seja o pai de seu bebê. Em péssimas condições, Guadalupe implora a Joaquim que cuide de seu filho em troca de dinheiro. Joaquim conta a situação para Bárbara. Bárbara sente medo, alegando que é ilegal, mas fica com vontade de aceitar. Joaquim promete a Bárbara que vai fazer de tudo para que ninguém descubra, e afirma que faz o que for pela família. Guadalupe entrega Gael para Joaquim e verifica o dinheiro. Guadalupe revela para Joaquim que o pai de Gael sabe sobre a entrega. Joaquim pede para não voltar a ver Guadalupe. Joaquim entrega Gael para Bárbara, confessando que estão cometendo um crime, mas fica disposto a fazer de tudo pela família. Bárbara pergunta da família de Gael e Joaquim afirma que seus pais não se importam com a criança. Bárbara admira a medalha de Gael. Joaquim fica feliz ao ver o bebê. Bárbara aceita ficar com Gael e Joaquim afirma que esse vai ser o segredo deles, mas alerta que um dia os pais do garoto podem vir atrás dele.
Na atualidade, Bárbara conta toda a história para Ariadna, Daphne e Gemma. Bárbara revela que Álvaro e Eduardo nunca descobriram sobre a adoção. Bárbara afirma para Ariadna que decidiu enterrar o passado com Joaquim e não tocar mais no nome de Guadalupe. Bárbara admite que tem vergonha, mas é sua realidade. Daphne briga com Bárbara por ter agido mal ao não procurar o pai de Gael. Daphne exige que Bárbara fale a verdade para Gael. Gemma pensa que Calixto quer se vingar da família por ser pai de Gael. Ariadna pergunta a Bárbara o motivo dela pensar que Calixto é o pai de Gael. Eduardo fica apreensivo e Linda percebe. Eduardo despista Linda, que deduz que ele está com problemas familiares. Bárbara conta que Calixto viu a foto de Gael e insistiu que conhecia o garoto. Ariadna acredita que o pai de Gael seja cúmplice de Calixto, que também está chantageando Bárbara. Ariadna também pensa que Guadalupe pode estar atrás de tudo isso. Romena exige que Gael entregue mais trabalho e o estressa. Gael não quer pedir ajuda a João José e Romena o orienta. Álvaro brinda com Bruno pela sociedade e promete não decepcioná-lo. Álvaro manda uma mensagem para Ariadna desejando compartilhar algo com ela pessoalmente. Ariadna pensa que Calixto não tem nada a ver com Gael, mas Bárbara não acredita. Bárbara confessa que está procurando pistas por Calixto nos documentos de Joaquim, mas não achou nada. Ariadna orienta Bárbara a contar a verdade para Gael, mas ela se recusa. Bárbara teme a reação do filho. Gemma afirma que se sentiria muito mal caso fosse com ela. Gemma pede a Bárbara que descanse e pense melhor antes de tomar uma decisão. Linda exige saber a verdade de Eduardo. Eduardo conta para Linda que está sendo processado por Ariadna. Linda afirma que Ariadna está usando o filho para se aproximar de Eduardo e teme que eles voltem. Eduardo confessa para Linda que não pode deixar Tadeu desamparado. Linda afirma para Eduardo que ele não tem culpa, pois não é fácil ser pai de um menino especial. Linda pede a Eduardo que não caia no jogo de Ariadna. Eduardo garante a Linda que deve apoiar Tadeu. Érica e Jimmy defendem Gemma na escola. Jimmy é carinhoso com Gemma. Gemma afirma aos amigos que o próximo trabalho será feito em sua casa e Bárbara já sabe. Érica acusa Poncho de estar incomodando Gemma. Daphne sente medo de se vingarem de Bárbara utilizando as crianças da casa. Ariadna confessa para Daphne que pensou o mesmo, mas não acredita. Daphne admite que não deseja nenhum mal a Bárbara. Ariadna pede a união de todas as mulheres da casa contra um mal comum. Daphne pensa que elas não vão conseguir fazer nada, mas Ariadna afirma que juntas todas são mais fortes. Ariadna serve um chá para Bárbara. Bárbara confessa a Ariadna que se arrepende de ter contado tudo para as companheiras, pois teme que alguma fofoque. A Ariadna garante a Bárbara que ninguém vai contar nada. Bárbara ressalta que as quatro estão unidas por um segredo. A Ariadna pretende ir ao hospital verificar o estado de saúde de Calixto. Bárbara pede a Nora que tenha cuidado. Álvaro liga para Ariadna, que sorri ao receber a ligação. Álvaro conta a Ariadna que lhe mandou uma mensagem, e a jornalista alega que não viu. Ariadna lê a mensagem. Álvaro conta a Ariadna que é sócio da empresa de Bruno e foi inocentado. Álvaro agradece a Ariadna e afirma que só conseguiu por seu apoio. Ariadna convida Álvaro para tomar um café da manhã no dia seguinte. Gemma se sente mal durante a aula e Érica lhe dá uma maçã. Érica comenta com Gemma que seu pai tem gastrite. A enfermeira conta para Ariadna que Calixto está em coma, mas estável. A enfermeira revela que nenhum familiar procurou por Calixto, apenas uma mulher que não era parente ligou. Lino observa Ariadna de longe. Romena e Gael se trombam e se divertem. Romena pede a amizade de Gael de volta, e ele concorda. Romena se oferece para ir ao apartamento de Gael tomar uma cerveja, e ele aceita. Gemma sente pena de Bárbara. Daphne afirma que o amor de mãe pelos filhos é enorme e o mais lindo da vida. Gemma sente medo de Calixto. Ariadna segue sem acreditar que Calixto seja o pai de Gael. Ariadna critica o comportamento de alguns pais e Daphne critica Guadalupe. Daphne teme que Calixto acorde e fale a verdade. Ariadna admite que Bárbara está mal e por isso elas não devem discutir nos próximos dias. Ariadna e Gemma pedem que Daphne compreenda mais Bárbara. Ariadna afirma que todas devem se apoiar e buscar ajuda nas outras quando não tiverem mais forças. Daphne pergunta se elas a ajudarão quando Bárbara persegui-las e as faz rir. Romena pensa em todas as festas que houve no apartamento de Gael, questionando o silêncio atual. Gael confessa para Romena que prefere estar só e em paz.
Romena pergunta a Gael se ele sabe algo sobre Daphne, mas o empresário afirma que não, pois não a viu. Gael pede para não falar sobre Daphne, e sim para retomar a amizade deles. Romena afirma que pode ser uma ótima amiga para Gael, e sugere que eles tenham uma amizade colorida. Gael não sabe o que responder. Romena seduz Gael e lembra dos momentos que eles já viveram. Romena beija Gael. João José conta para Daphne que as coisas estão cada vez piores na agência. Daphne aconselha João José e ele pede mais carinho para ela. João José tenta beijar Daphne, mas ela não permite. Daphne ressalta a João José que ele não se importou em ajudá-la a esquecer Gael. João José pensa que Daphne não quer se distanciar de Gael, e ela expõe para ele os motivos de não poder estar com Gael. Daphne pede a João José que não fique bravo e o orienta a ir embora. Gael brocha com Romena. Gael explica a Romena que não ia ser como antes. Romena deduz que Gael não a ama e percebe que ele tem outra e se despede. Gemma serve Bárbara e a Madame resmunga. Gemma mostra seu apoio a Bárbara e afirma que já entendeu que ter um bebê é uma bênção. Bárbara se emociona com o bebê de Gemma. Bárbara agradece o apoio de Gemma. Eduardo pede a Linda que mude de atitude. Linda afirma que Ariadna está preparando uma armadilha para Eduardo. Eduardo pede para Linda ver o vídeo de Tadeu. Linda assiste o vídeo. Ivete encontra Romena aos prantos. Romena conta o que aconteceu com Gael para Ivete e afirma que se sentiu horrível. Ivete afirma para Romena que Gael não a merece. Romena confessa que ama Gael e pensa que ele ainda sente algo por ela. Ivete afirma para Romena que Gael não sente a metade por ela do que sente por Daphne. Ivete tenta abrir os olhos de Romena em relação a Daphne. Valdomiro afirma que o movimento de Ariadna é composto por mentiras e calúnias de feministas. Cassandra confessa a Ariadna que os homens estão apoiando Valdomiro. Álvaro avisa a Ariadna que está ali esperando fora do jornal. Ariadna é hostilizada por um machista e afirma no vídeo que acredita em Liz. Álvaro defende Ariadna e sai no soco com o cara. Romena procura Daphne e revela que está muito feliz por seu relacionamento com João José. Clarinha tenta mostrar seu desenho para a mãe. Romena deseja que João José seja como um pai para os filhos de Daphne. Daphne pergunta se Romena está melhor. Romena confessa que ainda está muito triste e Daphne a consola. Romena conta para Daphne que dói saber que Gael está com outra e a deixa nervosa. Linda elogia Tadeu para Eduardo. Linda percebe que não dá nada que Eduardo necessita. Linda pede que Eduardo seja honesto com ela e afirma que ele se sente culpado pela necessidade em ter uma família. Linda pede para ter uma família com Eduardo. Clarinha chama Romena para desenhar e mostra seus desenhos para ela. Clarinha mostra o desenho que fez de Daphne e Gael, contando para a empresária que os viu se beijando na boca. Ariadna cuida do ferimento de Álvaro e lembram do passado. Ariadna magoa a boca de Álvaro e em seguida a assopra. Álvaro e Ariadna se admiram. Álvaro confessa para Ariadna que nunca imaginou vê-la tão perto. Ariadna e Álvaro ficam a ponto de se beijar. Vencer o desamor, resumo do capítulo 38. 10 anos antes, Ariadna passa um bom momento com Eduardo. Eduardo confessa para Ariadna que não gosta do bosque, mas ela alega que ali sente muita paz. Eduardo conta à esposa que prefere festas. Eduardo e Ariadna admiram mariposas. Eduardo conta a Ariadna que ela será sua mariposa e eles se beijam. Ariadna e Eduardo passeiam de mãos dadas. Na atualidade, o celular toca e impede o beijo de Ariadna e Álvaro. Ariadna atende e fala com Cassandra. Cassandra pergunta se Ariadna está bem após o ataque machista que sofreu. Ariadna acredita que Valdomiro mandou o rapaz para atacá-la. Cassandra revela a Ariadna que estão pensando no jornal que ela tem um guarda-costas que agride-os demais e a pede que vá até o local esclarecer a situação. Ariadna se despede de Álvaro e afirma que em outro dia eles vão concluir o que ficou pendente. Daphne volta ao jardim e encontra Romena atônita. Romena dissimula para Daphne e não fala que já sabe da verdade. Romena pergunta de Gael para Daphne, mas a camponesa alega que não sabe nada do irmão. Bárbara encontra Romena e lhe pede conselho sobre o aplicativo de aluguéis. Romena e Daphne combinam de conversarem depois. Linda idealiza ter um filho com Eduardo, ressaltando que a criança traria muitas felicidades para o casal. Eduardo confessa que não imaginou que Linda queria ser mãe, principalmente por sua idade. Linda se incomoda com o comentário e Eduardo afirma que após uma certa idade é difícil mesmo de engravidar. Linda revela a Eduardo que congelou os óvulos.
Eduardo questiona o motivo de Linda não ter tido filho antes. Linda revela que queria que o pai de seu filho fosse o amor de sua vida, por isso já sabe que Eduardo é o indicado. Linda deixa Eduardo impactado com sua revelação. Romena orienta Bárbara sobre sua dúvida. Romena observa Daphne de longe. Bárbara confessa a Romena que as redes sociais e a tecnologia não são para ela. Romena pergunta a Bárbara se Daphne e Gael se dão bem desde que se conheceram. Bárbara confessa a Romena que Gael dedica muita atenção a Daphne, mas alega que o filho só segue as instruções que Joaquim deixou antes de morrer. Romena afirma para Bárbara que ser irmão e meio-irmão não é a mesma coisa. Cassandra pretende acelerar o plano para impedir Valdomiro de continuar causando danos. Cassandra percebe que Ariadna está distraída e pede à amiga que desabafe. Ariadna confessa para Cassandra que sente algo por seu cunhado. Álvaro conta para Bruno a briga que teve para defender Ariadna. Álvaro confirma para Bruno que pensa muito em Ariadna e se importa com tudo o que acontece com ela. Álvaro admite que está se apaixonando por Ariadna. Bárbara autoriza que Gema leve seus amigos da escola para casa. Gema relembra Bárbara que ela deve pagar as contas. Bárbara agradece a preocupação de Gema. Romena pensa em quando disse que Daphne podia não ser a irmã de Gael. Romena parabeniza João José por estar namorando com Daphne. Romena confessa para João José que havia pensado que Daphne ficaria sozinha, mas o rapaz exalta suas próprias qualidades. Ariadna teme a reação de Bárbara e Eduardo caso descubram sua paixão. Cassandra estimula a jornalista. Ariadna deduz que está confusa e coloca Tadeu como sua prioridade. Cassandra pergunta se Ariadna está disposta a abrir mão de sua felicidade só pelos comentários dos outros. Álvaro explica para Bruno como seu carinho por Ariadna virou paixão. Bruno alerta Álvaro que os dois são livres e têm direito de começar uma relação. Álvaro também sente medo de como Bárbara e o irmão vão reagir à notícia. Bruno orienta Álvaro a procurar por outra mulher, mas o arquiteto não concorda. Bruno pergunta a Álvaro se seu amor suportaria todos os problemas que viriam com ele. Ariadna também fica reflexiva sobre o mesmo. Olga critica a proposta de Paulo. Paulo reclama por Olga nunca gostar de nada que ele faça. Olga briga com Paulo por sua cena de ciúmes patética no restaurante. Paulo volta a reclamar da comparação que Olga faz com frequência entre ele e Álvaro. Olga admite que Álvaro é melhor que Paulo e o critica. Olga exige que Paulo faça bem seu trabalho e pensa que se equivocou com sua decisão. Eduardo vê os comentários na página de Ariadna e entra no perfil de Estefânia. Eduardo observa uma foto de Ariadna e Tadeu. Linda chama o marido para almoçar. Romena pergunta a Ivete quem dos empregados faz aniversário nos próximos dias. Ivete fala sobre Fanny. Romena pede a Ivete que providencie um brinde em comemoração a Fanny e orienta a amiga a chamar Daphne, Gael e João José. Ivete entende o plano de Romena. Os amigos de Gema chegam em sua casa e ficam na sala. Poncho segue alfinetando Gema. Clara pergunta a Daphne quem são todas aquelas pessoas. Poncho corteja Daphne, que o rejeita. Imelda lamenta o parentesco entre Bárbara e Evita. Imelda critica Gema para Bárbara, e Bárbara conta à amiga que está viva graças a Evita. Efigênia encontra Bárbara na loja e a cumprimenta. Daphne não consegue um emprego. João José manda uma mensagem para Daphne pedindo para encontrá-la, pois já está fora da casa. João José chama Daphne para a festa na agência. João José tenta convencer Daphne a participar da comemoração e alega que com isso Gael pode deixá-la em paz caso os veja juntos. Bárbara apresenta Efigênia a Imelda. Efigênia deseja que Bárbara alugue logo seu quarto e pergunta como foi o casamento em seu jardim. Imelda também questiona a amiga. Bárbara fica nervosa e muda de assunto. Efigênia convida Bárbara para um evento da igreja de Antero. Imelda estimula Bárbara a aceitar. Bárbara aceita e Efigênia promete visitá-la para saber qual será sua doação. Poncho assedia Daphne. Gema pede que Poncho deixe Daphne em paz. Daphne acaba dando um tapa em Poncho. Linda leva Eduardo a uma clínica de fertilidade e ele reclama. Linda não entende o comportamento de Eduardo e afirma para ele que seu filho nasceria normal, diferente de Tadeu. Linda se desculpa e alega que só quer fazer o marido feliz. Eduardo afirma que há outras maneiras de ser feliz e confessa que a esposa não está mais na idade de ser mãe. Linda se indigna e pergunta a Eduardo se ele a ama. Linda deduz que Eduardo não a ama. Jimmy defende Daphne e é empurrado por Poncho. Jimmy cai sobre um vaso de Bárbara e o quebra. Gema enfrenta Poncho. Bárbara chega e faz um escândalo. Bárbara e Daphne culpam Gema pela situação.
Bárbara humilha Gema na frente de todos, afirmando que já faz muito em aceitá-la por ser sua sobrinha. Bárbara expulsa os colegas de Gema. Ariadna e Dino buscam Tadeu na escola. Tadeu sente a ausência de Álvaro e a jornalista explica que seu tio não vai poder mais lhe buscar todos os dias. Linda não acha justo ser tratada mal e Eduardo tenta consolá-la. Eduardo afirma para Linda que ter outro filho não é uma decisão que ele pode tomar do dia para a noite. Gema recolhe os cacos do vaso que quebrou. Bárbara briga com a sobrinha por ter permitido a entrada de Poncho na casa. Bárbara afirma que ninguém vai à sua casa sem sua autorização. Bárbara pede a Daphne que esqueça de suas aulas na casa, pois não vai deixar. Bárbara e Daphne discutem. Daphne culpa Gema pelo comportamento de Bárbara. Gema vai para a escola chateada. Bárbara resmunga da bagunça e Ariadna chega. Bárbara critica Gema para Ariadna e afirma que todas a detestam e declararam guerra contra ela. Ariadna pergunta se Bárbara sofreu outra ameaça. Romena chama Gael para uma festa surpresa e ele alega não estar com ânimo para isso. Romena obriga Gael a participar da festa. Na escola, Gema briga com Poncho. Gema exige que Poncho cumpra sua aposta. Gema esclarece para Poncho que ele não vai poder ir à casa e verá outra forma para que ele cumpra um combinado. Gema sente muita dor na barriga e passa mal. Gema percebe que está sangrando e se desespera. Gema tenta despistar as amigas e afirma que o sangue saiu de seu nariz. Ariadna conta para Bárbara que não lhe quiseram dar informações sobre Calixto. Ariadna pede a Gema que cuide de Tadeu e Bárbara debocha. Gema aceita cuidar da criança. Cassandra liga para Ariadna e ela pensa que é Álvaro. Cassandra marca de se encontrar com Ariadna. Ariadna confessa para Cassandra que Álvaro ainda não a ligou. Bruno pergunta a Álvaro se ele já falou com Ariadna, mas o arquiteto nega. Álvaro sente medo da reação de Ariadna e não sabe o que fazer. Gema pede desculpas a Daphne. Daphne pede a Gema que seja mais cuidadosa ao escolher as pessoas que se junta. Daphne lembra a Gema que ela será mãe e tem que prezar pelo bem-estar do filho. Daphne aceita esquecer a situação, mas alerta a Gema que sua vida já mudou e ela não é como as outras colegas da escola. Gema se oferece para cuidar de Clarinha e Santiago para que Daphne vá à festa. Daphne pede a Gema que a trate informalmente e a chame de você. Na festa, Gael observa João José e Daphne juntos. Gael nota que Daphne está animada com João José por participar de festejos e a acusa de esquecer os filhos. Gael e João José se estranham. Gema brinca com as crianças e o cachorro. Lixa e Érica visitam Gema e alegam que estão preocupadas com a amiga. Daphne aparta a confusão e esclarece a Gael que as crianças estão muito bem. Daphne pede para mudar de assunto e Romena percebe o climão entre o trio. Fanny agradece a Romena pela festa. Gema agradece a preocupação das amigas, mas continua sustentando a mentira de que o sangue veio de seu nariz, mas elas não acreditam. Érica e Lixa pedem para que Gema fale a verdade. João José chama a atenção de Daphne por não lhe dar caso. Daphne afirma que João José só quer se exibir e ressalta que não é um troféu para ser exposto. João José se declara para Daphne. Daphne recusa as carícias de João José e pretende ir para casa. Gael vai atrás de Daphne e Romena nota seu sumiço. Os jornalistas perguntam para Valdomiro o que ele tem a dizer sobre os escândalos que estão saindo na imprensa. Valdomiro se recusa a falar sobre o assunto e comenta sobre seu livro. Valdomiro faz seu discurso conservador e tenta limpar sua imagem. Uma moça acusa Valdomiro de ter feito inúmeras atrocidades contra ela. Várias vítimas de Valdomiro o acusam na plateia e mostram um perfil falso do hipócrita. Valdomiro chama todas de mentirosas, mas é exposto e desmascarado publicamente. Valdomiro alega que o ataque foi orquestrado para lhe difamarem, mas todas sustentam suas versões e gritam que acreditam umas nas outras. Ariadna e Cassandra gravam e fotografam. Gema confessa para as amigas que está grávida. Gael encontra Daphne no prédio e pede para conversar com ela. Gael pede a Daphne que seja honesta com ele, pois já percebeu que ela não gosta de João José. Gael afirma que vai se afastar de Daphne caso ela realmente goste de João José. Gael se declara para Daphne, mas ela pensa em todos os problemas familiares que uma relação entre eles traria. Gael rouba um beijo de Daphne. Ariadna, Cassandra e Liz comemoram por Valdomiro ter sido desmascarado. Álvaro espera Ariadna na porta do evento. Álvaro parabeniza Ariadna. Álvaro pede para conversar com Ariadna sobre o que aconteceu no apartamento.
Gael pede a Daphne que não pense nos problemas familiares e apenas relaxe e desfrute por eles estarem juntos, já que se amam. Daphne aceita Gael e o corresponde. Efigênia vê Gael, o confunde com Romeu e questiona o que ele está fazendo ali. Gael não entende e pergunta a Efigênia quem é Romeu. Vencer o desamor, resumo do capítulo 39. Um ano antes, Romena recebe Gael em seu primeiro dia de trabalho e revela que é sua chefe direta. Romena pede a Gael que a ligue quando quiser e eles flertam. Gael reencontra João José na empresa e se surpreende. Gael e João José comentam que querem sair de suas casas e combinam para morar juntos. Ivete se oferece para Gael e deixa Romena com ciúmes. Ivete celebra que Romena tenha contratado alguém bonito e João José alega que a moça está exagerando, se oferecendo para ela. João José fica com inveja após rever Gael. Na atualidade, Efigênia chama Gael de sem vergonha. Gael alega que Efigênia está lhe confundindo com alguém. Efigênia afirma que Romeu está disfarçado, mas Daphne garante que o rapaz é Gael. Gael conta a Efigênia que há sósias pelo mundo. Efigênia percebe que eles estão falando a verdade e pede desculpas a Gael. Efigênia chama Daphne para acompanhá-la na casa de Bárbara, mas a camponesa recusa. Efigênia se despede e se desculpa novamente. Daphne sente medo que Efigênia conte algo para Bárbara. Ariadna garante para as vítimas de Valdomiro que o radialista não vai conseguir fazer mal a mais ninguém, mas as pede que fiquem preparadas para um eventual contra-ataque do hipócrita. As moças se dão as mãos e Ariadna ressalta que juntas as mulheres são invencíveis. Liz elogia o trabalho das jornalistas. Ariadna chama Álvaro para ir a uma cafeteria. Gema conta sua história para Érica e Lixa, que reprovam a atitude de Gustavo. Gema confessa para as amigas que é normal que vendam moças no povoado, mas alega que pelo menos Evita se arrependeu. Gema acredita que não vai ser capaz de perdoar Onofre. Gema pede segredo sobre sua gravidez. Eduardo fala com Esteves por telefone. Eduardo comenta com Esteves que Linda quer ter um filho e reclama dela para ele. Eduardo pede a Esteves que compre um presente para Bárbara e Tadeu. Esteves lembra a Eduardo que ele vai ter problemas com Linda, mas o malandro não se importa. Eduardo vê o contato de Ariadna e pensa em ligar. Ivete afirma para Romena que se Gael e Daphne estiverem juntos é incesto. Romena confessa a Ivete que tem suspeitas, mas ainda não possui certeza. Gael tranquiliza Daphne e pensa em quem pode ser Romeu. Daphne deseja que Bárbara demore a descobrir o relacionamento entre eles. Daphne sugere que pode acontecer algo antes deles revelarem a verdade, e Gael estranha. Efigênia se confunde ao falar com Bárbara e confessa que levou um susto ao pensar que viu Romeu na rua. Efigênia conta a Bárbara que todo mundo tem um dublê no mundo. Gael nota que Daphne está estranha e pede para saber a verdade. Daphne conta para Gael que seu único motivo para viver tem sido seus filhos e confessa que ele lhe devolve a luz em sua vida. Daphne confessa para Gael que aceitou João José para afastá-lo. Daphne garante a Gael que vai terminar com João José, mas o pede que não fique bravo com um amigo. Gael exalta as qualidades de Daphne. Gael beija Daphne na porta da casa de Bárbara. Ivete afirma a Romena que os desenhos de Clarinha não significam nada, mas em seguida a confunde novamente. Romena pensa que Daphne pode não ser irmã de Gael, e Ivete a pede para que tenha cuidado. Ivete orienta Romena a continuar indo até a casa de Bárbara para comprovar suas suspeitas. Daphne entra em casa e Efigênia comenta com Bárbara que a viu com um rapaz que confundiu na rua. Bárbara conta para Efigênia que Daphne está viúva e não aprova que ela já esteja de romance com outro. Álvaro tenta conversar com Ariadna, mas seu celular toca. Ariadna recusa atender Eduardo. Eduardo fica enfurecido com a atitude de Ariadna. Linda manda uma mensagem para Eduardo o chamando para casa. Álvaro conversa com Ariadna sobre Eduardo. Ariadna considera um erro que aconteceu com Álvaro, mas o arquiteto alega que não é para tanto, pois não chegou a acontecer nada. Ariadna alega que eles apenas confundiram os sentimentos por estarem sozinhos. Álvaro planeja conservar sua amizade com Ariadna. Ariadna encerra a conversa e vai embora. Linda prepara um jantar para Eduardo e conta para ele que não quer pressioná-lo pelo assunto do filho. Linda pede a Eduardo que pense o tempo que precise antes de tomar uma decisão, e ele a beija. O médico conta a Bárbara que ela já está totalmente recuperada, e Álvaro comemora. Bárbara se despede de sua bengala. Álvaro pergunta a Bárbara por Calixto. Bárbara deseja que Calixto não acorde. Álvaro deduz que Joaquim tinha uma arma para se proteger de Calixto.
Bárbara recusa em continuar falando sobre o assunto, alegando que fica muito nervosa, e Álvaro suspeita que a mãe esteja escondendo alguma coisa. Ariadna garante para Cassandra que o que ocorreu entre ela e Álvaro foi apenas uma confusão de sentimentos. Ariadna comemora com Cassandra o sucesso de seu plano contra Valdomiro. Linda oferece seu advogado para resolver o problema de Eduardo. Eduardo recusa e alega que nenhum advogado vai conseguir ganhar o caso, pois ele abandonou mesmo a sua família. Linda reclama por Eduardo querer apoiar Tadeu. Linda sugere a Eduardo que dê sua parte na casa de Bárbara para Ariadna. Bárbara despista Álvaro e critica as companheiras de casa. Álvaro revela para Bárbara que Ariadna está em seu direito de querer processar Eduardo. Bárbara reclama por Álvaro não apoiar o irmão. Álvaro lembra à mãe que Eduardo a meteu no problema da hipoteca. Bárbara se despede de Álvaro e afirma que vai pegar um táxi sozinha. Gema segue com dor na barriga e Érica lhe dá água. Érica orienta Gema a ir ao doutor, mas a adolescente acredita que são apenas consequências da gravidez. Jimmy presenteia Gema com as batatinhas. Bárbara descobre que Calixto ainda está em coma. A enfermeira conta a Bárbara que a ex-mulher de Calixto perguntou por seu estado. Bárbara tenta apurar se foi Guadalupe quem procurou Calixto. Lino agradece a uma moça que contratou por lhe dar informações de Calixto, seu primo. Lino não quer que ninguém descubra que ele está querendo saber sobre o estado de Calixto. Ariadna afirma para Cassandra e Liz que Valdomiro não vai persegui-las. Ariadna pensa em lançar na internet uma campanha para que não haja outros como Valdomiro. Álvaro afirma para Bruno que não há nada além de uma amizade com Ariadna. Bruno pede a Álvaro que se refugie no trabalho. Álvaro pensa em apoiar Tadeu, mas Bruno ressalta que assim ele continuaria em contato constante com Ariadna. Daphne conta a Gael que Efigênia não contou nada para Bárbara. Gael planeja se resolver com o João José e Daphne promete falar com o jovem. Clarinha chama Gael para brincar com ela, e eles combinam de fazer 20 desenhos em uma outra ocasião. Josefina conta para Daphne que já tem uma nova quantia para lhe dar. Daphne revela para Josefina que não será mais necessário nenhum exame de DNA, pois já sabe que é filha legítima de Joaquim. Tadeu reclama pela ausência de Álvaro. Bárbara conta para Ariadna que a antiga esposa de Calixto está procurando por ele, e teme que seja Guadalupe. Ariadna tenta tranquilizar Bárbara. Ariadna pensa em rastrear o número que está ameaçando Bárbara. Ariadna pede a Bárbara que conte toda a verdade para Álvaro, e a rabugenta fica em dúvida. Tadeu comemora a presença de Álvaro. Daphne permite que Josefina vá à cidade para encontrá-la, e conta à mãe que vai ficar na capital. Clara mostra seu desenho romântico para Daphne, alegando que a viu beijando Gael. Daphne tenta despistar a filha. Gael pede ajuda a João José no trabalho. João José percebe que Gael já se encontrou com Daphne, mas ele nega. Romena pergunta a João José se ele já se resolveu com Daphne. Álvaro afirma para Ariadna que ama Tadeu e por nada vai deixar de cuidá-lo. Álvaro chama Tadeu para ver um filme. Ariadna recebe Esteves e se surpreende. Esteves entrega o presente de Bárbara e Tadeu. Ariadna reclama com Esteves sobre o comportamento de Eduardo. Tadeu fica animado com o drone que ganhou de Eduardo. Ariadna liga para Eduardo para reclamar. Linda vê que Ariadna está ligando e impede Eduardo de atender. Ariadna reclama para Álvaro sobre o comportamento de Eduardo. Ariadna abraça Álvaro, mas logo se assusta e sai do abraço. Álvaro se preocupa com Tadeu e pede a Ariadna que o acompanhe. Bárbara fica feliz com o presente que ganhou de Eduardo. Eduardo fala com Bárbara, que o agradece. Ele pede ajuda da mãe e garante que não tem como pagar a pensão. Bárbara sugere que Eduardo peça dinheiro a Linda, mas ele recusa. Bárbara não aprova que Eduardo ceda sua parte na casa para Ariadna, e ela escuta. Ariadna pede a Bárbara que seja mais solidária com ela, pois está pedindo apenas o justo. Ariadna afirma para Bárbara que a parte de Eduardo na casa não serve para nada e não vai desistir de processá-lo. A campainha toca e todas se apavoram. O empregado entrega flores para Daphne e, em seguida, João José aparece. João José pede para falar com Daphne. Álvaro conversa com Dino sobre seus sentimentos por Ariadna. Ariadna manda uma mensagem para Álvaro sobre a proposta de Eduardo. Álvaro conta que isso só trará dívidas e eles riem. Álvaro e Ariadna trocam mensagens divertidas. Olga pede a Paulo que vá dormir. Olga reclama com Paulo por estar no celular e o arranca de sua mão. Paulo reclama por Olga brigar por tudo. Olga manda Paulo dormir no sofá.
Daphne termina com João José e ele afirma para ela que Gael só a quer em sua cama e a camponesa o repreende. Daphne pede a João José que não fofoque sobre sua relação com Gael. Daphne mente para João José e ele se retira. Bárbara pergunta o que os filhos e o falecido diriam caso vissem a relação de Daphne com João José. Bárbara conta para Daphne que Efigênia a viu com João José na rua. Bárbara afirma para Daphne que João José não a leva a sério. Romena pede para almoçar com Bárbara no dia seguinte, pois quer lhe pedir um favor. Bárbara concorda e pede à empresária que a busque. Josefina chega à capital e encontra Daphne na porta de Bárbara. Daphne agradece o dinheiro de Josefina. Daphne afirma para Josefina que já acredita nela. Josefina pergunta a Daphne o que aconteceu, pois sabe que a filha não muda de opinião do dia para a noite. Daphne afirma para Josefina que Gael não é filho de Joaquim. Bárbara sai de casa e Josefina a acusa de ter sido infiel a Joaquim. Josefina afirma para Bárbara que já sabe que Gael não é filho de Joaquim. Ariadna entrega o número do estelionatário que as está ameaçando para o investigador. Bárbara critica Daphne por ter fofocado para a mãe. Daphne conta para Bárbara que Gael pensa que ela não é filha de Joaquim, pois fez um exame de DNA que mostrou a não compatibilidade. Bárbara pergunta o que está havendo com Daphne e Gael e qual é a razão do rapaz ter feito o exame. Romena chega e conta para Bárbara que Daphne é a culpada pelo seu término com Gael, pois eles estão profundamente apaixonados. Vencer o desamor, resumo do capítulo 40. Anos antes, Eduardo reclama por Ariadna só dar atenção para Tadeu. Eduardo afirma que Ariadna não é mais a mariposa de antes e reclama da falta de disposição da companheira para a diversão. Ariadna afirma para Eduardo que Tadeu não pode ficar sozinho e lamenta que o garoto tenha brigado com seu único amigo na escola. Eduardo garante para Ariadna que brigas entre crianças na idade de Tadeu é normal. Eduardo perde a paciência com Ariadna e olha o perfil de Linda no aplicativo de namoros. Ele se sente atraído. Na atualidade, Bárbara pede que Daphne diga que Romena está mentindo. Daphne se defende, mas Romena a acusa. Josefina defende Daphne. Bárbara exige que a discussão chegue ao fim. Daphne nega estar com Gael, mas Romena expõe suas suspeitas para a viúva de Joaquim. Romena conta que até Clarinha viu Daphne beijando Gael. Bárbara chama Daphne de cínica. Clarinha se assusta com a gritaria e Daphne acusa a todas de não se importarem com a presença da criança. Olga termina com Paulo de forma prática e ele se incomoda com o descaso da empresária. Paulo afirma que Olga não muda e só usa as pessoas para depois desprezá-las. Josefina não admite que ataquem Daphne na sua frente. Bárbara culpa Josefina pela criação de Daphne. Bárbara expulsa Daphne de casa e sai com Romena. Josefina deseja saber a verdade da boca da filha. Humberto conta a Ariadna que Valdomiro vai ser julgado. Ariadna volta a lembrar Humberto que quer uma sessão dedicada à violência de gênero no jornal, e ele promete pensar. Ariadna conta para Humberto que está processando Eduardo. Ariadna manda uma mensagem para Álvaro contando que ele é seu amigo mais próximo. Álvaro afirma para Ariadna que vão lhe sobrar amigas, mas deseja ser seu único amigo. Ariadna e Álvaro trocam confidências e conversam sobre Eduardo. Álvaro afirma para Ariadna que ela está fazendo o justo em processar Eduardo, mas sente medo que a amiga saia machucada do processo. Ariadna agradece o apoio de Álvaro. Olga liga para Álvaro e pede para encontrá-lo novamente. Álvaro aceita e Ariadna fica sentida pelo arquiteto não ter respondido sua última mensagem. Romena desabafa com Bárbara e revela sobre a brochada de Gael. Bárbara consola Romena. Romena acredita que Bárbara empurrou Gael para os braços de Daphne, pois foi após o jantar em família em que a madame sugeriu que Daphne podia ser filha de qualquer um que o empresário resolveu fazer o teste de DNA. Romena conta para Bárbara que Gael conquistou Daphne. Daphne confessa para Josefina que está apaixonada por Gael. Daphne pede a Josefina que não revele que Gael é filho biológico de Bárbara. Daphne admite que o melhor é ir embora. Josefina promete acompanhar Daphne para que Bárbara veja que ela não está sozinha. Josefina planeja ficar na casa para incomodar Bárbara. Daphne recusa a companhia da mãe. Bárbara garante para Romena que não vai permitir a relação entre Gael e Daphne. Romena e Bárbara criticam Daphne. Olga almoça com Álvaro. Álvaro conta para Olga que está de dieta e a arquiteta elogia sua boa forma. Olga confessa para Álvaro que terminou com Paulo e afirma para ele que está cansada de Paulo lhe perguntar tudo e não ser um homem de atitude.
Olga afirma para Álvaro que ele foi o melhor arquiteto de sua empresa. Ariadna planeja criar matérias sobre a violência de gênero na parte digital para que leiam em qualquer lugar do mundo. Ariadna segue esperando a mensagem de Álvaro. Josefina encontra Bárbara e ameaça contar a verdade para Gael caso a rabugenta não deixe de incomodar Daphne. Bárbara fica intimidada com a ameaça de Josefina. Álvaro conta para Olga que não anda com outras mulheres e quer ser um exemplo para Tadeu. Olga elogia Álvaro por ter liberado seu instinto paternal com os sobrinhos. Olga paga a conta do restaurante e comprova que seria o date dos sonhos de Caio Castro. Olga planeja encontrar Álvaro outras vezes e o deseja sorte no concurso. Bárbara afirma para Josefina que ela não tem direito de se meter em seus assuntos familiares. Bárbara pede a Josefina que vá embora. Josefina afirma para Bárbara que é capaz de tudo por Daphne. Bárbara debocha da maternidade de Josefina, alegando que nem Daphne gosta dela. Ariadna pede a Cassandra que procure por todas as mulheres que acusaram Valdomiro de assédio. Cassandra conta para Ariadna que uma moça está relatando que foi estuprada por um homem misterioso que estava encapuzado. Ariadna se lembra de quando quase sofreu o mesmo em um estacionamento. Ariadna e Cassandra deduzem que esse caso não tem nada a ver com Valdomiro. Cassandra fala para Ariadna que Roberto já sabe de onde vem o número do chantagista. Daphne conta para Gael que Romena fez um escândalo na casa. Romena chega na empresa e dá um forte tapa em Gael. Romena xinga Gael e lhe revela que contou a verdade para Bárbara. Gael afirma para Romena que tentou gostar dela, mas não conseguiu esquecer Daphne. Romena chama Daphne de vagabunda e Gael a defende. Ivete celebra a atitude de Romena, mas afirma à amiga que um dos dois deve deixar a agência. Bárbara briga com Daphne. Daphne pede a Bárbara que acalme a sua histeria. Bárbara pergunta o motivo de Daphne ter escolhido justo Gael. Bárbara pensa que Josefina aconselhou Daphne a seduzir o rapaz para tirar proveito. Daphne não abaixa a cabeça para Bárbara. Imelda chama Bárbara para ir à igreja e Daphne debocha. Gael fica inconformado com a atitude de Romena e conversa com Daphne. Daphne inventa para Gael que discutiu com Josefina por não ser filha de Joaquim e admite que o melhor é deixar a casa. Gael abraça Daphne. Bárbara conta para Imelda que Daphne é filha de uma parente e não podia deixá-la desamparada. Imelda pensa que Bárbara se identifica com Daphne pela viuvez. Elas duas conversam. Bárbara insinua que Gema é fofoqueira. Gema ajuda Bárbara. Gael planeja contar a verdade para toda a família e pega seu celular. Roberto conta o avanço da investigação para Ariadna, mas alega que ainda não sabe o autor das ameaças. Roberto garante para Ariadna que ela está sendo ameaçada por um profissional, que pode estar na cadeia. Gema escreve a mensagem para o aluguel do quarto e Bárbara deseja ter uma inquilina com inúmeras qualidades, como uma mulher educada, profissional, discreta e não amorosa. Bárbara ressalta que vai alugar o quarto apenas para mulheres. Bárbara publica o anúncio nas redes sociais e vê o perfil de Joaquim. Gema sugere que pode desativar o perfil de Joaquim. Bárbara observa que a última foto de Joaquim foi com Gael. Bárbara deseja achar o documento com o expediente de Lupe. Bárbara confessa para Gema que Lupe pode ser a autora das mensagens. Bárbara fala mais sobre Lupe para Gema. Gema pensa que Lupe pode ter morrido, mas Bárbara não acredita. Gema se oferece para ajudar Bárbara, mas logo em seguida sai apressada para a escola. Esteves conta para Eduardo que Ariadna se incomodou com seu presente para Tadeu. Eduardo deduz que Ariadna ainda gosta dele. Esteves conta a Eduardo que Álvaro também estava na casa. Eduardo pensa que Álvaro está envenenando Ariadna contra ele. Eduardo promete ao amigo que vai fazer Linda esquecer da gravidez. Érica orienta a Gema a pedir ajuda para Bárbara e ir ao hospital ver como está seu bebê. Jimmy tenta dar batatinhas para Gema, mas ela não lhe dá caso. Álvaro vai até a casa de Bárbara sozinho e Tadeu reclama pelo tio não ter levado Dino. Ariadna confessa para Álvaro que se preocupa com a relação entre Eduardo e Tadeu. Álvaro conta para Ariadna que esteve com Olga. Paulo recolhe suas coisas e encontra Olga. Paulo afirma para Olga que se sente usado e se deu conta que ela só se aproveitou dele para terminar com Álvaro. Olga critica todos os defeitos de Paulo e ele lhe pede uma nova oportunidade. Olga não cede e irrita Paulo. Paulo fica prestes a revelar algo e Olga o impede. Lixa conta para Gema que Érica é muito exagerada, alegando que sentir dores na gravidez é normal. Gema fica aliviada com as palavras de Lixa, e ela lhe conta que há formas de esconder a gravidez. Ariadna confessa para Álvaro que se sente culpada. Álvaro pega na mão de Ariadna e ela alega que amigos podem estar de mãos dadas.
Ariadna conta para Álvaro que eles são tão amigos que por isso podiam confundir com outra coisa. Bárbara chama Álvaro e ele revela que Gael o chamou na casa para um anúncio importante. A professora chama Poncho para ajudá-la na aula de fetos, que tirou de abortos espontâneos de alguns animais. Poncho debocha de Gema. Gema acaricia sua barriga. Eduardo elogia a beleza de Linda e afirma que seria uma pena que seu corpo fosse arruinado por uma gravidez. Linda afirma que não vai estragar seu corpo e Eduardo comemora. Linda conta para Eduardo que pretende que uma barriga de aluguel gere seu bebê. Gema sai correndo da escola e confessa a Evita que está preocupada com seu filho. Daphne deixa que Clarinha brinque no jardim. Bárbara reclama por Gael e Daphne estarem juntos e Álvaro intervém. Gael afirma que ama Daphne e vai começar uma relação com ela, deixando Álvaro e Bárbara chocados. Álvaro lembra a Gael que Daphne é sua irmã. Gael afirma que Daphne não é filha de Joaquim e Ariadna pensa que é verdade. Bárbara afirma que jamais vai permitir que haja algo entre eles e Ariadna pergunta do testamento. Gael afirma que Daphne vai continuar sendo herdeira, a menos que Bárbara impugne o testamento. Daphne provoca Bárbara. Eduardo acha a ideia de Linda absurda. Linda afirma a Eduardo que os dois vão escolher a barriga de aluguel. Bárbara exige respeito de Gael e lembra que é sua mãe. Bárbara pede para chamarem a funerária, pois vai morrer de desgosto. Gael defende Daphne para Bárbara. Daphne afirma para Gael que eles deviam ter esperado mais. Ariadna estimula o casal. Bárbara garante para Álvaro que Daphne é uma interesseira e ele deduz que ela tem preconceito com Daphne. Bárbara segue resmungando por tudo relacionado a Daphne e compara que a atual situação seria como se Álvaro estivesse com Ariadna. Gael conta para Ariadna que ela é uma fada sensata. Gael garante que Bárbara deverá aceitar a situação como é e vai embora. Álvaro conta para Ariadna que Bárbara nunca vai aceitar Daphne. Álvaro também sente dificuldade em pensar que Daphne não é nada dele. Álvaro revela para Ariadna o que Bárbara pensa de Daphne. Ariadna admite que o mesmo aconteceria com eles, mas ressalta que são apenas amigos. Álvaro deduz que Bárbara faria um escândalo com uma relação entre eles e os consideraria traidores. Álvaro e Ariadna mentem que não há nada além de uma amizade entre eles. Romena pede a Gael que apresente sua demissão ou vai demiti-lo. Antero reúne fiéis na igreja para planejar a festa de Santa Rita. Efigênia e Lupe participam. Antero comenta que Lupe também vai estar presente e é uma mulher muito especial para ele, celebrando que ela tenha voltado ao bom caminho a tempo. Bárbara vê Lupe e se surpreende.